Renault Kardian na versão Evolution, a versão mais básica de todas, com câmbio manual. Sim, esse carro aqui tem um câmbio manual de 6 marchas nessa opção mais de entrada. E a gente vai te mostrar alguns detalhes sobre ele e vai mostrar que esse carro tem muita razão de existir, ainda que o câmbio tenha ficado um pouquinho aquém da nossa expectativa. Mas a gente vai te mostrar tudo sobre ele agora. Agora a gente vai olhar um pouco mais pela frente desse Renault Kardian, naquele nosso tour externo, para depois experimentar o manuseio do câmbio. Por óbvio que se a gente fala de um Kardian mais básico, a gente tem aqui uma condição mais simplificada na frente. Não tem aquele esqui frontal, não tem sensores e também não tem farol de neblina. Mas o principal está aqui preservado, o farol aqui em LED, mais aquela barra superior. Aqui nessa porção ainda tem um friso cromado e também esse detalhe aqui, todo ele em preto na parte superior. Ainda assim, é uma frente bonita, é uma frente interessante e que dá imponência para esse carro, especialmente pintado nesse tom laranja. Molduras nos arcos de roda, mais na porção inferior, e ainda ali o espelho retrovisor pintado em preto, não é apenas a pintura do plástico, e a barra superior, aquela que a gente consegue fazer a situação de colocar ela na transversal. Mas eu quero destacar aqui em que a gente tem uma calota mais estilizada nesse carro, que tapa aqui a roda de ferro, mas ela fica bastante bonita. Como eu já te mostrei, não tem cromados nessa porção, e um detalhe da abertura da porta fica aqui, ó, em que ele abre com as borrachas e deixa essa porção lá junto com a coluna central. Isso é interessante. E ainda a gente vai olhando para cá para trás, percebendo que os arcos de roda continuam nessa moldura traseira até essa porção em que a gente também não tem aqui nenhum aplique mais cinza como a gente tem na versão Premier Edition, mas também o essencial aqui está preservado. Eu falo do sensor de estacionamento e também da câmera de ré. Quando a gente passa para cá para o compartimento de carga, a gente vê o bom porta-malas do Kardian com bastante espaço, um porta-malas fundo inclusive, e que tem aqui iluminação, 4 ganchinhos aqui para pendurar sacola, ainda que eles não sejam tão resistentes, estão aqui presentes. Na parte interna do Kardian, desta versão Evolution, a gente vai ver um desenho que é um pouco mais simples, mas que tem muita razão de ser o que tem aqui dentro. Estou falando aqui de uma porta em plástico, mas aqui, olha que interessante, tem tecido exatamente onde você vai apoiar o braço. E isso aqui, em alguns carros que tem banco de tecido, já não existia mais. A gente tem aqui o conjunto dos 4 vidros elétricos, o trinco mais estilizado, o banco com regulagem de altura e aqui, olha só o que é mais interessante, a ótima aba lateral que não deixa o corpo jogar para um lado ou para outro. E o volante aqui não é um volante simples, ele não tem revestimento, mas tem apliques pretos, comandos aqui para controle de cruzeiro e também para interação com o painel. Tudo que é essencial num carro hoje está presente aqui no Kardian. Como eu já te mostrei, os 4 vidros elétricos, espelhos retrovisores elétricos e a direção elétrica. Porém, aqui os vidros elétricos, apenas o do motorista tem a função do Simples Toque. Os traseiros e o direito não tem essa função. Agora, tem detalhes que são bastante interessantes aqui no Kardian e que superam, por exemplo, concorrentes. Estou falando aqui desse painel de instrumentos, essa tela digital que a gente tem aqui. Quem gosta vai achar interessante porque é realmente um painel digital. Ele tem alternância entre as telas para um desenho mais minimalista, sem o conta-giros e ainda preservando o econômetro, ou eu passando para cá eu tenho informações do carro, como a mensagem dos pneus ali, pressão dos pneus, tenho aqui a distância e autonomia no trip e ainda de volta para cá para o marcador de consumo de combustível. Tudo isso aqui na direita. E voltando para essa outra tela, eu tenho de novo o conta-giros, que se você está percebendo aí, ó, tá ali naquela barrinha gráfica lá embaixo, que não é muito visual. Você precisa de um pouquinho mais de atenção se quiser olhar para esse conjunto. Fora isso, aquela mesma mídia da Renault que a gente já conhece, aquele desenho aqui com acesso para o rádio, mais ainda para cá para o veículo, algumas configurações, o Eco Driving, né, o Driving Eco, melhor dizendo, que vai ter aqui a pontuação do motorista e ainda outras integrações aqui com telefones. É uma mídia bastante simples que a gente já conhece. Agora, o que é interessante aqui no Kardian está aqui, ó, ar-condicionado automático, digital, por óbvio que é um ar-condicionado de simples zona, mas ele está presente aqui nesse carro e isso é uma coisa interessante. Olha só, comandos aqui então digitais para fazer o manuseio.
porta USB-A mais USB-C, e aqui onde seria o carregador de celular por indução na versão completa é apenas um porta-objetos. E aqui a alavanca do câmbio manual desse carro, com engates que a gente vai ver depois dirigindo que não são assim tão precisos, né? Quinta e a sexta, que precisa ter um certo jeitinho para engatar ela, mas nada que você não se acostume. Porta-copos, freio de mão aqui ele é então no próprio travão, não é eletrônico. Parte de trás aqui do Kardian preserva um bom acesso, porque a gente tem aqui uma porta que abre relativamente bem. Não abre tanto quanto lá no Fiat Pulse, que a gente sabe que o Pulse ele abre mais 90 graus, mas como o carro é grande e largo, ele tem bom acesso. A gente encontra aqui um revestimento que aí sim é todo no plástico, só o trinco aqui é um pouquinho diferente e os bancos que são nesse tom em tecido. Mas é um tecido interessante também dentro da proposta. E aqui a gente vai ver que o assento é melhor que no carro da Fiat. Porque aqui no Kardian o assento vai até o fim aqui da minha perna, não fica faltando banco como lá no modelo do Pulse, por exemplo, em que a Fiat acaba encolhendo, recuando, encurtando o assento dos carros. Tem também boa movimentação de pernas e ótimo espaço aqui em relação ao banco da frente. E a anatomia do banco também é interessante, porque essa espuma ela é densa e a gente fica confortável aqui para viajar, acaba não afundando. Chave do Kardian é esse desenho aqui, aquela chave canivete, mas aqui com uma diferença. A lâmina tem a ranhura, é mais atual do que modelos da Renault como o Kwid e a Duster, que estão usando a lâmina antiga ainda, pelo menos até o que eu conheço de 2024 para 2025. A gente entende aqui o Kardian como um crossover, aquele modelo um pouco mais aventureiro, mas que não é de fato um SUV, porque ele não vai ter a altura do solo ou uma grande vocação para andar no fora de estrada. Aqui no canal, Pulse, Kardian e esses modelos que muita gente está chamando de SUV, a gente chama assim de crossover, o que é mais a proposta exatamente desse carro. Agora, embaixo do capô, a gente tem uma das soluções mais inteligentes e interessantes que a gente tem hoje à venda. A gente fala então de um motor 1.0 turbo, um motor muito eficiente e que aqui casa também com um bom conjunto, bom consumo de combustível. Os números de desempenho eu vou deixar no caractere, mas aqui tem coisas que são bastante interessantes, porque esse carro aqui, ele tem ali a injeção direta de combustível, ele também tem um acionamento do comando de válvulas por corrente de comando, então você não se preocupa com essa manutenção. A gente percebe aqui um grande coxinha aqui, exatamente para poder comportar esse motor. E aqui tem um tratamento, uma construção muito atualizada que está tão evoluída quanto o motor lá da Stellantis. A gente tem um cabeçote em formato delta que diminui ali a massa do motor, a gente tem borrifação de lubrificação lá dentro dos pistões e a gente tem aqui uma condição dele ser um propulsor bastante atualizado, em sintonia com o que há de mais moderno no mercado hoje. Como a gente já te mostrou, é o mesmo que a gente já falou do Kardian Premier Edition, que já tem o vídeo dele aqui no canal. É o mesmo conjunto propulsor. A diferença aqui é que ele vai estar casado com o câmbio manual de 6 marchas que a gente vai ver agora em operação quando for dirigir. Primeira sensação que a gente já começa a perceber aqui, tão logo arranca com esse carro, é que essa caixa aqui está bem mais para uma caixa de Kwid do que para uma caixa de Duster. E eu vou explorar isso ao longo agora aqui desse vídeo. É porque a percepção que a gente tem aqui é de um engate um pouco mais áspero, um pouco mais seco, aquele engate que você sente que a marcha entra de uma maneira mais ríspida. Então olha aqui, passei para a terceira, ela entra com certidão, ela entra de forma certeira, mas é áspero e é de uma forma mais seca. Aqui de novo, quarta marcha, até o barulho que a gente percebe aqui nesse manuseio do câmbio, a gente percebe essa questão dela ser mais áspera, dela não ter, olha só, um engate muito suave como é numa caixa Volkswagen. Então, de antemão, a gente já pode dizer aqui que esse câmbio e esse manuseio não tem nada a ver com o câmbio da Duster manual, que é de 5 marchas. Porque aqui, para arrancar no semáforo, a colocação e a passada das marchas, ela é de fato mais áspera. E aí o que vai acontecendo quando a gente usa esse câmbio aqui por mais algum tempo?
a gente começa a não ter uma impressão de muita sofisticação quando a gente está dirigindo esse carro, porque nota que parece que ele não é feito com tanto apreço, não é um câmbio, né, de um carro um pouco mais aprimorado, não é um câmbio diferenciado, olha só, em que a gente percebe um engate suave, não é. E essa sensação que a gente começa a ter com esse câmbio mais seco, ela é algo que você não vê, mas ao mesmo tempo vai passando para cá, para esse Kardian, uma ideia de que a gente está num carro mais barato, num carro mais simples, porque o câmbio é áspero, o comportamento dele de embreagem você demora um pouco para pegar o ritmo, para poder encontrar o ponto. Ainda assim, ele é um câmbio muito elástico, então você já está ali a 30, 40 km por hora, ele já vai te dando a indicação para você botar a quarta. Agora estou a 50 aqui e ele já me passa a indicação para eu passar para a quinta marcha. Então eu consigo apressar todas elas já na primeira pisada, num trecho urbano, e aqui a 60 km por hora já posso passar de novo para a sexta, que tem um engatezinho um pouquinho mais chato aqui, você tem que se acostumar mais com ela porque ela é mais pro lado aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que você consegue utilizar todas as marchas do carro num percurso urbano, num percurso plano especialmente. E aí, por conta disso, a gente vai ter um consumo menor de combustível. Vai ter um carro com um giro, que vai rodar num giro menor e que vai gastar menos gasolina. Agora aqui, ó, para subir, vou colocar na terceira. A gente sente que o câmbio, inclusive, dá um tranco aqui na mão quando está reduzindo. Mas esse aqui já passa a ser uma vantagem do Kardian. Olha como ele cresce muito aqui no aclive. Eu deixei ele esticar um pouco mais aqui a terceira marcha para a gente poder sentir um pouco mais o carro. E o que dá para perceber é muito do desempenho desse motor 1.0 turbo. E claro, aqui mostra o quanto ele fica bem casado com esse motor, o câmbio fica bem escalonado em termos de passada das marchas, enfim. Você consegue manter boas velocidades, você arranca rápido e consegue desenvolver bem o carro com esse câmbio. É interessante a gente poder analisar isso, porque esse casamento ficou bom, né? Ainda então que o câmbio não tenha uma marcha com um apreço de suavidade maior, a gente tem aqui uma condição do carro ser mais amigável, vamos dizer assim, em relação a uma condição, né, de trânsito. E rodando aqui no trânsito, a gente pode utilizar, por exemplo, o controle de cruzeiro, presetou aqui para ele rodar a 59 km por hora, posso tirar o meu pé do acelerador e ele vai manter os 60 km por hora. Agora é óbvio que aqui, olha só, não é um controle de cruzeiro adaptativo, é um controle de cruzeiro tradicional. O carro não vai reduzir as velocidades enquanto você estiver conduzindo com ele. Ele vai manter sempre aquela velocidade que está programada e você tem que fazer o controle do carro. Não é um controle de cruzeiro adaptativo como só tem lá na versão Premier Edition. Agora, a instrumentação está aqui e o controle de cruzeiro está nesse carro, mesmo ele sendo equipado com câmbio manual. Olha só, agora posso passar aqui, ó, de novo para a sexta marcha, ó, e o carro já consegue andar de novo a 60 em sexta marcha e eu tiro meu pé do acelerador e até a marcação ali instantânea do computador de bordo vai lá nas alturas. Agora, tirando essa questão aqui do manuseio das marchas que eu comento com vocês, e que é talvez o que é mais interessante da gente poder analisar e conversar sobre esse carro, o restante é muito interessante aqui no Kardian, porque a gente tem um carro que ele tem mais espaço lateral, a gente tem uma boa posição aqui do condutor em que o meu nariz está na reta do símbolo da Renault, com fácil acesso lá para o painel de instrumentos, fácil acesso para comandos, ar-condicionado, MIDI, enfim. O que eu percebo aqui nesse carro é que o painel é uma tela menor do que efetivamente o espaço que ele tem ali. E aí, a gente fica se perguntando qual é a real necessidade de ter um painel aqui digital, que é colorido, bonito, enfim, mas que não tem uma visualização tão boa quando a gente precisa analisar e olhar para esse carro, porque não tem uma instrumentação de contagiros interessante. O contagiros é uma barrinha gráfica que fica ali, você mal vê ela crescendo. Não é uma coisa tão instintiva como a gente imagina que ele deveria ser, exatamente para você acompanhar o giro do motor do carro. E tem gente que gosta, né?
os mais entusiastas, ainda que boa parte das pessoas nem saiba para que ele serve. Outra característica que é muito interessante aqui nesse carro é a suspensão. Então eu estou segurando aqui na terceira de propósito, porque a gente tem aqui uma condição de fazer curva com ele que é muito boa. Olha só, eu posso entrar rápido mesmo numa curva fechada e ele obedece muito, não inclina, não sai fora da trajetória. É um carro muito eficiente quando a gente fala do ponto de vista do comportamento dinâmico. O acerto, o ajuste que foi feito aqui pela Renault é muito eficiente. E ele se torna, casado com esse motor 1.0 turbo aqui, um carro bastante ágil, um carro que é gostoso de dirigir, que é gostoso, por exemplo, de você fazer uma virada um pouco mais brusca e sair no final acelerando. É algo que fica instigante, que você vai ter um apreço maior para conduzir. E faz isso, o Kardian, sem perder a questão da suavidade da Renault, sem perder, por exemplo, a questão de ter um carro que é mais amigável, por exemplo, que não é duro, né? Vai ser um carro com mais tranquilidade para você dirigir, um carro mais gostoso de andar. E a eficiência que a gente tem aqui, em termos de consumo de combustível, e a gente já vai encaminhando esse vídeo aqui para o final, fica muito por conta desse motor 1.0 turbo e do escalonamento de marchas, em que você consegue aqui apressar as marchas, e aí a gente já vai ter aqui médias urbanas de 13,2 km com litro. Você consegue ter uma economia grande nesse carro, porque o casamento aqui do motor e do câmbio ficou bem feito, e especialmente por se tratar de um motor 1.0 turbo, em que a gente tem uma condição de bom desempenho, uma aceleração instantânea, uma retomada que você tão logo precise acelerar, ele já vai te entregar de volta, né, todo o desenho que esse carro aqui precisa. Por exemplo, aqui, vamos aproveitar que não vem carro, eu vou baixar aqui para 35 km por hora, terceira marcha, apertei fundo, deveria ter feito isso em segunda, mas olha só, ele já está crescendo, chegou no 60 e tem uma grande aceleração e uma ótima retomada. E é aquele tipo de carro nervosinho, que fica te pedindo para acelerar. E faz isso mesmo estando no modo econômico. Você até nem percebe muita diferença em termos de aceleração do modo econômico para o modo normal, em que você vai acionar e desacionar aqui nesse botão. Você já acompanhou as minhas impressões sobre o câmbio desse Renault Kardian. Falo isso porque eu dirijo o Duster todos os dias no meu trabalho. Mas agora eu vou convidar outra pessoa que também dirige Duster manual, meu colega de trabalho Matheus Valêncio, que vai experimentar esse carro. Mas antes eu preciso te dizer o seguinte, eu não falei nada para ele sobre o que eu achei dessa caixa de câmbio. A gente vai ver a impressão real dele a partir de agora. Matheus Valêncio é meu colega, repórter aqui do SBT do Rio Grande do Sul, e tem um detalhe, dirige Duster manual, por isso é outro cara que é muito importante que experimente o câmbio desse Renault Kardian. E eu vou entregar aqui a chave para ele, mas antes, Matheus, quantos quilômetros tu dirige por dia? Com certeza devo fazer aí uns 75, 100 quilômetros em média por dia. Às vezes a gente faz até mais. É verdade, mais ou menos a mesma coisa que eu faço na Duster manual. O que tu acha do câmbio dela? Eu acho bem ajustado, eu acho um bom câmbio, acho bom. Ela esguela um pouquinho cedo, né? Porque só tem 5 marchas, isso, né? Isso sim. Mas na hora do manuseio, o que tu acha do manuseio? Acho ele tranquilo, acho que ele... Não... É suave, né? É suave. Se a gente for pensar, por exemplo, para tu que dirige um carro da Ford, e tem aquele engate suave, certeiro, o da Duster tá próximo ou tá equivalente, né? Tá próximo, é um pouco mais longo, um pouquinho mais longo, menos ajustado, porque a Ford realmente consegue ter um câmbio muito justinho, muito gostoso de dirigir. E esse aqui tem 6 marchas, qual é a tua expectativa? Eu acredito que vai dar para ser ainda mais suave as trocas, não sentir, né, da segunda para a terceira principalmente, que é uma que na Duster parece que dá um leve solavanco ali, e ainda mais com a sexta marcha, então quando tiver em alta rotação, quando na Duster está em alta rotação, aqui certamente não vai estar, isso ajuda muito no consumo também. Então vocês vão ver agora o que o Matheus vai pensar desse câmbio aqui, vamos lá. Não é igual o da Duster, o da Duster tem um ajuste bem mais suave, né, a entrada de marcha sem solavancos. O câmbio aqui do Kardian, ele dá uma trepidada de uma marcha para outra, realmente assim, sem falar do sonoro aqui, do ruído sonoro, né? Vai lá. Que tu nota bastante aqui, vamos dar uma diminuída de marcha, terceira, e vamos voltar para a quarta agora, um pouquinho, ficou bem alto agora. E a Duster não faz isso, Acho que o pessoal conseguiu, né, captar.
que eu tô falando. Não, a Duster não faz. A Duster tu não ouve, né? E também não tem esses pequenos trancos a cada troca de marcha. Bem mais suave, e tu também não sente trepidar por vezes. Eu já vi que esse câmbio aqui, tu sente no pedal e ele trepida um pouco, inclusive até a manopla aqui. É verdade. Ó, e essa era exatamente a percepção que eu imaginava que o Matheus ia ter, porque ele também gosta de carro, também dirige, e principalmente, há quanto tempo tu tá dirigindo a Duster já? Ah, já tem... 6 meses já? Já tem pelo menos 6 meses. Eu já dirijo a Duster há mais de um ano, desde que ela chegou, desde 0 km eu ando com a Duster manual há mais de um ano, e o Matheus começou a usar ela agora mais recentemente. E é perceptível que o câmbio da Duster é mais suave, não dá esse tranco, e aqui a gente tem uma caixa que talvez está mais próxima daquilo que a gente sente num Kwid, por exemplo, Verdade. do que o que a gente tem lá na Duster, que é mais interessante. Tu nota uma diferença de patamar de construção aqui. Realmente a montagem do câmbio da Duster tá um degrau acima, isso é perceptível. E isso é bastante curioso da gente poder analisar aqui nesse vídeo. Por quê? Porque esse câmbio aqui, ele é para ser um câmbio mais moderno, ele é para ser um câmbio mais atualizado, ele é para ser um câmbio, inclusive com sexta marcha, que a Duster não tem, faz falta, né? Faz muita falta. A Duster faz falta a sexta marcha, porque a gente está, às vezes, no trânsito de estrada, e ela já está a 3.000 e poucas rotações na velocidade que a gente está, e poderia ter um pouquinho mais de fôlego e não tem. Ela berra bastante em alta rotação ali, e é uma coisa que tu nota que ela necessitava de uma marcha a mais, até porque motor tu vê que ela tem. A potência ela tem, ela não nega serviço. Mesmo sendo 1.6. Precisava da sexta marcha. Agora, uma coisa ele tem de bom aqui, tu pode dar uma apertadinha sem pena, tá? Que tu vai ver que esse aqui é 1.0 turbo e ele vai responder mais que a Duster. Bem mais responsivo, realmente. Bota de volta a terceira e dá uma apertadinha aqui na subida. Isso, pode esticar, sem pena. Aí, olha só, é instantâneo, né, o torque, né? Essa é a diferença do motor aspirado, 1.6, 16 válvulas de lá, para esse 1.0 turbo aqui, né? Exato, na Duster, tu nota que tu precisa encher o motor para ela te responder. E primeiro ela enche, depois ela te responde. Exatamente. Aqui não, aqui tu pisou, ele vai. Ele vai e ele não berra, tá? Não berra tanto. Aí, inclusive, isolamento acústico aqui do Kardian, legal, bacana, gostei. Legal. Porque o da Duster eu não gosto muito, em alta rotação. Mas sabe que eu até que na Duster não me incomoda muito o isolamento que ela tem lá. Eu achei que ela melhorou o material da porta aqui, essa zona aqui, do que a outra Duster antiga, né? De geração para geração houve uma evolução absurda, abissal da Duster. E isso é muito bom porque devia, né? A antiga geração, Verdade. O que tinha de bom era a questão de ser um tanque de guerra, de ser espaçoso, de ser pau para toda obra, mas faltava os refinos de acabamento, enfim, para o valor que tu paga, né? Do custo-benefício do veículo. Com certeza. Mas essa aqui, então, era a impressão exatamente que eu queria que o Matheus tivesse nesse manuseio do câmbio, porque, assim, tem muita diferença realmente do que a gente tem aqui dessa caixa, da construção, do filtro que a gente tem aqui em relação ao que a gente tem lá na Duster. E isso precisa ser pontuado, porque são dois carros da mesma marca, e a gente imaginava, num primeiro momento, que aqui estaria melhor, mas não é o que a gente viu, né? Não é, e embora da mesma marca, eles têm uma certa diferença de preço, de colocação, de categoria, mas não são tão distantes assim, é mais uma escolha de perfil, né, do que tu necessita, do que tu não necessita, enfim, e de como tu gosta, né, de dirigir e tudo mais. Então, eu não esperava que a diferença de construção da caixa de câmbio fosse tão grande. Fora isso, o que tu achou do carro? Eu gostei, achei ele com uma proposta interessante. Não, acho bem interessante, acho que é uma boa, ótima inclusive, posição de dirigir. Também já tinha tido uma boa impressão na questão da visibilidade, aqui acho que é tranquila, porque quando eu via este carro logo no lançamento, eu tinha a impressão, olhando de fora, de que ele tinha uma visibilidade prejudicada por causa das linhas dele, assim, ele ser mais gordinho ali atrás. Mas e tudo mais. É alto, né? Coluna C mais reforçada e tudo mais. Mas o banco alto, uma boa posição de dirigir. Acho que para a categoria ele tem um acabamento ok, assim, não fica devendo para os seus concorrentes. Então, do carro em geral, eu gosto. Gosto da posição de dirigir, gosto do volante, o volante é muito bom, boa empunhadura, bem posicionado também, visibilidade do painel é excelente, inclusive, olha, um telão aqui, o painel, ótimo, multimídia na posição boa aqui, correta também, com boa ergonomia, tudo certo, mas o câmbio realmente
deixa a desejar um pouco, ainda mais na comparação com uma Duster, que também é Renault, né? Show. Matheus, muito obrigado pela presença aqui no canal. Valeu, Roquete. Vai vir mais vezes. Pode deixar, até a próxima.